O estudo de hoje trata da provação pelo fogo. E a lição apresenta a história de um jovem que se converteu, um jovem que tinha um passado problemático de violência, de drogas, de prisão, e que se converteu e teve uma nova vida, estava vivendo uma nova vida. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é nascido de Deus. Agora, então, ele gozava do amor fraternal, o amor a Deus, a obediência aos mandamentos. Era essa a vida desse jovem, e ele teve agora o desejo de ser pastor. Ele sentiu que o Senhor o estava chamando para ser um pastor, um obreiro da palavra de Deus. Entretanto, durante o seu curso de teologia, ele passou por muitas provações. Poucos recursos, os recursos financeiros estavam se esvaindo e ele não tinha mais como honrar os compromissos financeiros para pagar a faculdade. Pior ainda, ele foi objeto de falsas acusações. Alguém que ele considerava muito fez falsas acusações sobre ele e ele teve a sua reputação prejudicada. Mais ainda, ele estava com doença, estava doente. O que fazer? Abandonar os estudos? Nesse conjunto de aflições, ele voltou às drogas. Por que tudo isso? Por que é que Deus permite que aconteça uma coisa dessa? O moço tinha a convicção de que o Espírito Santo o havia inspirado para desejar tornar-se um pastor, para entrar na faculdade para ser um pastor. Mas o que diz a palavra de Deus? O que você responderia para alguém que tivesse numa situação semelhante? Pode ser até que nós convivamos com alguma pessoa, algum jovem, algum irmão, alguma irmã que está passando por esse problema. Tem procurado fazer a vontade de Deus, tem procurado se colocar ao lado de Deus e está sofrendo privação, está sofrendo provação a ponto de desanimar. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor corrige e repreende aquele a quem ama, assim como um pai a um filho a quem quer bem. Nós que somos pais, irmãos, podemos entender o que é repreender um filho. Não é bom repreender um filho, irmãos. É ruim você ser firme com o filho. Você gostaria de deixá-lo à vontade. Mas se você não fizer isso, se você não repreender, ele vai se perder, ele vai ter uma educação falha. E o Senhor Deus age então como um pai responsável. Repreende o filho, coloca limites para o filho, coloca provas para o filho. O texto de Jeremias então diz o seguinte, que nós podemos encontrar o Senhor Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nós podemos buscar a Deus, devemos buscar a Deus nas nossas aflições, e aí vamos achá-lo. Ainda o texto de Romanos, irmãos, texto Romanos 8:28, diz assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não está dizendo aqui, irmãos, somente as coisas boas concorrem para o bem. As coisas más também, todas as coisas. As coisas más e as coisas boas concorrem para o bem, redundam no bem, levam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, falando com Deus com relação ao seu espinho na carne, aquele problema que ele tinha e que o incomodava profundamente, obteve a seguinte resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Quando estamos sofrendo provação, aí é que vamos buscar a Deus. Há uma promessa na Bíblia, Hebreus 13:5, dentre as maravilhosas promessas da Bíblia. Contentando-se com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Pode ser, irmãos, que nós estejamos pensando, devido às circunstâncias, que o Senhor tenha nos desamparado,
que o Senhor tenha nos deixado, mas ele afirmou na Bíblia, irmãos, não te deixarei, nem te desampararei. É preciso, então, ter fé, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando as coisas estão todas boas, está tudo acontecendo conforme a tua vontade, não precisa ter fé, irmãos. E aí, às vezes, a gente até esquece de agradecer a Deus por conta das bênçãos. Mas quando a coisa vai mal, quando o que você gostaria que acontecesse não acontece, pelo contrário, acontece o que você não gostaria. E às vezes mais e mais, é aí que é preciso ter fé. É preciso ter fé para saber que a graça do Senhor Jesus nos basta. É preciso ter fé. Outra coisa, irmãos, é preciso ter empatia. Se você vê alguém sofrendo, como esse moço, como esse jovem, não vai procurar buscar o porquê que ele está sofrendo. Será que ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa? Como os amigos de Jó. Confessa logo, Jó, porque você está sofrendo, deve ter alguma coisa aí que nós não sabemos e que você precisa confessar. Nada disso, irmãos. Devemos ser empáticos. Devemos orar, a oração intercessória. Devemos apoiar aqueles que estão sofrendo e demonstrar amor. Sabe, irmãos, a oração intercessória, ela faz bem para aqueles que são objeto da oração, mas faz também muito bem, às vezes, quem sabe até mais bem, para aqueles que estão orando em favor de outros. Quero concluir o estudo de hoje com o texto de João, capítulo 13, verso 35. Nisso conhecerão todos que sois meus filhos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que vão conhecer os cristãos? Se nós tivermos amor. Se tivermos amor fraternal, a humanidade vai dizer assim: veja, aqueles lá são discípulos de Jesus. E olha, irmãos, tem muitos dos nossos irmãos sofrendo provações, provações pelo fogo, severas provações. Vamos ser empáticos, vamos ser amoráveis, vamos ser solidários com esses irmãos. Assim nós estaremos demonstrando o verdadeiro amor, o amor do Senhor Jesus Cristo.